Depois dos 60 anos, a maioria das pessoas perde força exatamente naqueles músculos que mais precisariam para se manterem fortes e independentes. Nesse vídeo, você vai saber quais são esses 5 músculos que desaparecem após os 60 anos e quais são os exercícios diretos focados para reconstruir esse músculo. Mas primeiro vamos falar do músculo número 1 que você precisa para se manter em pé, se manter independente, subir escadas, caminhar. Se você pensou nos seus quadríceps, no músculo da coxa, você está correto. Os quadríceps são os músculos da parte da frente da coxa. Eles são como uma força principal do seu corpo. E depois dos 50, 60 anos, geralmente são os primeiros a desaparecer. Mas como que eu faço para saber se os quadríceps estão enfraquecendo? A maioria das pessoas começa a usar as mãos para levantar da cadeira ou percebe que subir escadas fica muito difícil. Eu tive uma paciente na casa dos 60 anos que me disse no consultório uma vez: "Doutor, parece que minhas pernas são feitas de gelatina toda vez que eu tento levantar." Isso representa a perda clássica do quadríceps. Mas por que isso acontece? Com o passar dos anos, fazemos menos movimentos profundos, como agachar, e os quadríceps acabam sendo menos ativados. O inimigo aqui são os atalhos que as pessoas tentam pegar, evitar escadas, usar as mãos para levantar ou ficar muito tempo sentado. Tudo isso são hábitos extremamente prejudiciais. Se você ignorar esse músculo, você corre risco real de perder a sua independência. Mas a boa notícia é que existe um único exercício para fortalecer isso que eu vou te mostrar no final desse vídeo. Aliás, se você quiser um protocolo para fortalecer todas as suas articulações, da cabeça aos pés, eu te convido a conhecer o meu protocolo Revertendo a Dor Crônica. Para você conhecer, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou escanear o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Mas beleza, o segundo músculo que as pessoas mais perdem com a idade são os glúteos. Os glúteos são a base do seu corpo. Eles ficam no quadril e ajudam você a andar, subir escadas, levantar e até mesmo pegar objetos no chão com segurança. Quando esse grupo muscular está enfraquecido, as pessoas começam a usar as mãos para levantar ou inclinam-se o corpo mais à frente quando vai fazer uma caminhada. Uma vez um paciente me disse: "Parece que meus glúteos simplesmente desapareceram." Isso é bastante comum e eu prescrevi para ele o exercício que eu vou te mostrar no final desse vídeo. Felizmente, os glúteos também podem ser recuperados com um método que eu vou te mostrar. Então não sai desse vídeo se você quiser aprender como fortalecer o seu corpo como um todo. O próximo grupo muscular que impacta muito a caminhada são as panturrilhas. As panturrilhas são como se fosse o motor da sua caminhada. Elas impulsionam você para frente e ajudam no equilíbrio, além de manter passos firmes e confiantes e ajudar na sua circulação, ajudam nas pernas inchadas. Quando a panturrilha enfraquece, a pessoa começa a arrastar os pés, andar fica cansativo, a perna fica pesada, o equilíbrio piora, a perna incha. Muitos acham que isso é apenas do envelhecimento, mas na verdade é o descondicionamento muscular. E o fato de você fazer apenas caminhada sem fortalecer o seu corpo não resolve isso sozinho. A caminhada é muito importante, mas você precisa desses exercícios também. Vamos falar de outro grupo importante, o manguito rotador. O manguito rotador fica no ombro e permite que você alcance algo na prateleira, vista o casaco ou penteie os cabelos sem dor. Quando esse grupo muscular enfraquece, atividades simples ficam difíceis. Pegar algo em um armário alto dói, vestir um casaco fica complicado e levantar objetos acima da cabeça se torna completamente arriscado. Em último lugar, temos um grupo que muita gente esquece, o core. Sempre quando eu tento abordar o core aqui no meu canal, não tenho tantas visualizações e eu tento tanto fazer com que isso entre na cabeça das pessoas, porque esse grupo muscular lá fora ele é muito conhecido, os americanos falam muito sobre isso e aqui no Brasil ainda não falam sobre, as pessoas precisam falar mais sobre isso. Esse é o músculo da dor nas costas. Se esse músculo está fraco, você vai ter dor nas costas. O core envolve toda a região do tronco, como se fosse um cinturão ao redor da coluna. E depois dos 50, 60 anos, muitas pessoas acabam
percebendo que essa região do abdômen está enfraquecida. E um core fraco causa instabilidade, principalmente a girar o corpo, ao alcançar algum objeto. Isso aumenta muito o risco de lesões e dores na coluna. E todos esses músculos podem ser fortalecidos com a abordagem certa. Eu vou te contar um caso rápido. Uma paciente minha, na casa dos 70 anos, sentia que estava perdendo força em todo o corpo. E ela começou a fazer esses 5 exercícios simples que eu vou te mostrar agora. Em 8 semanas, ela estava andando mais, levantando da cadeira sem dificuldade e com menos dor nos ombros e muito mais estabilidade no corpo. Você também pode alcançar tudo isso. Esses exercícios que eu vou te mostrar agora, que você pode copiar e fazer em casa, fazem parte do que eu chamo de método de prevenção muscular. Esse primeiro exercício fortalece o seu quadríceps. A gente chama de elevação da perna estendida. Para isso, deite-se de costas, escolha uma perna para trabalhar e mantenha a outra perna dobrada. Pressione a lombar contra o chão, estenda a perna e puxe os dedos do pé em direção ao corpo. Levante a sua perna até alinhar com a outra coxa e depois desça lentamente. Faça entre 10 e 15 repetições para cada lado com 3 séries desse exercício. Agora vamos trabalhar os glúteos com o exercício de sentar e levantar com peso. Segure um peso junto ao peito, fique em frente a uma cadeira firme, afaste-se um pouco até sentir a cadeira atrás das pernas, leve o quadril para trás e desça até tocar lentamente a cadeira. Depois, volte a subir. Você não deve sentar completamente, apenas toque o bumbum na cadeira e suba. Faça 3 séries de 8 a 15 repetições. Agora vamos fortalecer as panturrilhas. O exercício é a elevação de panturrilha em um degrau. Apoie a parte da frente dos pés num degrau e deixe os calcanhares livres. Desça até sentir alongar e depois suba na ponta dos pés. Faça de 8 a 15 repetições. Se ficar muito fácil fazer com as duas pernas, faça em apoio unipodal, ou seja, só com uma perna. Em quarto lugar, vamos para o exercício do manguito rotador para os ombros. Você vai precisar de uma faixa elástica. Se você não tiver, eu vou deixar um link confiável para você comprar aqui na descrição desse vídeo. Agora, levante o braço até 90 graus. Mantenha o cotovelo fixo e gire o antebraço para trás. Depois, volte. Faça 8 a 15 repetições, 3 séries de cada lado. Por último, vamos fortalecer o core, um dos exercícios mais importantes da lista. O exercício chama-se toque de pés alternado. Você deve se deitar, pressionar a lombar no chão e levantar as duas pernas em 90 graus. Desça uma perna até tocar levemente o pé no chão e volte. Alterne os lados e não deixe a lombar levantar. Faça 8 a 15 repetições por perna, também por 3 séries. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Nem todo mundo fica até o final dos vídeos. Algumas pessoas não têm paciência de assistir um vídeo até o final. Isso porque eu gosto de explicar as coisas nos mínimos detalhes, e nem todo mundo tem paciência para isso. Então, se você ficou até o final, comente a frase: "A melhor parte é o final do vídeo". Isso estimula aqueles mais impacientes a assistirem o vídeo inteiro. E quando eles finalmente chegam ao final do vídeo, eles percebem porque está todo mundo comentando a mesma coisa. Além disso, deixe seu like, inscreva-se no canal, pois estamos com a meta de chegar a 1 milhão de inscritos. E compartilhe esse vídeo com alguma pessoa com mais de 50 anos. Eu tenho certeza que você pode ajudar essa pessoa. Se você quiser assistir o meu vídeo sobre os melhores calçados para pessoas acima dos 50, eu vou deixar esse vídeo aqui para você ver. Para você assistir é só clicar aqui e eu te espero lá. Mais movimento é igual a menos dor. Tchau!